Boa tarde. Chegamos no momento do nosso estudo, iniciado na semana passada, sobre a carta de Paulo a Tito, capítulo 1 e 2, e hoje o capítulo 3. E também dar uma olhada assim no todo da carta, né? O que ela quer nos anunciar ainda hoje. Então, Paulo, ele escreve ao Tito um resumo da boa nova, do bom anúncio, daquilo que nós chamamos de evangelho, que são 8 tópicos, 8 aspectos que são encontrados na carta. Primeiro, o evangelho da vida eterna, que nos move ainda hoje, uma vida com sentido, né? E o Deus da toda a verdade. Então, também naquela época, haviam muitos cultos a outros deuses. E chega o Deus da criação, de Jesus Cristo, seu Pai, e se anuncia como o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que já existia antes do princípio, antes da criação, e que existirá sempre, de eternidade a eternidade. Também anuncia a salvação por ordem de Jesus. Hoje em Cristo nós somos salvos também. Então essa salvação que é anunciada em Jesus, e essa salvação que ela também se mostra, se concretiza em questões bem complexas do nosso dia a dia. Em Cristo nós somos salvos do egoísmo, da solidão, do individualismo. Nós somos comunidade de fé, comunidade que se apoia, comunidade que se cuida e que se ama. Então nós somos mais do que indivíduo que confessa uma fé, mas nós somos comunidade. Uma promessa anunciada desde a criação, criados com um propósito, né? Eu já falei isso, que a gente não veio por acaso e a gente não vai acabar porque deixou de respirar. Apenas fechamos os olhos para este mundo para acordar no outro mundo. E essa graça, que ainda hoje é um conceito difícil, a gente compra tudo, como é que a gente vai receber a salvação de graça, por amor de Jesus Cristo em nosso favor? Como é que a gente responde a esta salvação? Salvos por graça, uma graça que nos sustenta, uma graça que anuncia também o perdão dos meus pecados, perdão das minhas falhas, das minhas inconsequências neste mundo. Também nos chama a abandonar o pecado e viver da graça. Isso também nós temos que aprender a fazer. Abandonar o pecado e viver na graça. Algo que é de desprendimento, de aceitação, um gesto de abraçar a fé e de viver desta fé. Por graça nós somos aceitos em nossas imperfeições, nós vamos mudando conforme é possível, mas nós nunca alcançaremos a perfeição. Nós somos chamados a lutar contra o pecado, mas nós não passaremos por causa disso a ser perfeitos. Então nós somos chamados a aceitar essa mão de Deus que qual oleiro nos molda a cada novo dia, nos lapida sempre de novo. Mas não pensemos que alcançaremos em algum momento a perfeição. É sempre de novo a graça que me justifica neste mundo. É sempre de novo a graça que abunda e que vem ao meu encontro e que me dignifica num mundo de tanta indignidade, num mundo de tantas dores e de tantas tristezas. A igreja tem a grande missão de ajudar as pessoas a encontrar o sentido da sua existência, o propósito das suas vidas, a ajudá-la em meio às tragédias, à finitude, às tristezas, a superar tudo isso em Cristo, a deixar-se transformar, a deixar-se capacitar e fortalecer para ir adiante. E o texto propriamente dito de hoje, de Tito 3, ele também nos fala do respeito às autoridades. Há muito tempo que nós deixamos de respeitar autoridades enquanto cidadãos, né, enquanto povo, quando gritamos palavrões, quando fizemos charges que são um ataque direto à pessoalidade da nossa autoridade.
Faz tempo que a gente faz isso e a gente continua fazendo, quando deveríamos estar orando, clamando e intercedendo, porque as autoridades, elas têm a legitimidade, no nosso caso, do voto democrático, e esta legitimidade é que as mantém lá, mas elas têm que fazer por merecer, fazer a sua parte. E nós devemos cobrar? Sim, claro que sim, somos cidadãos deste mundo, mas respeitar também. Respeitar e orar, interceder, clamar para que Deus ouça as nossas orações, amoleça o coração não de uma autoridade, mas de todo o corpo de deputados, senadores, o presidente, o vice-presidente, também as forças que mantêm a ordem neste país. Nós devemos orar para que não caiam em tentação de vaidade e não se desviem do seu verdadeiro propósito. Então, a carta de Tito inicia com isso. Mas inicia a gente a ser calmo, pacífico e a tratar com educação. Quando a gente lê uma demonstração assim, a gente sempre deve pensar que provavelmente Paulo percebe que isso não é exatamente o forte da comunidade. Então, esta palavra, ela quer orientar a buscar esses valores. Isso também vale para nós. Muitas vezes a gente vê assim que é fácil a gente ser grosseiro e exigente com pessoas que não tem ninguém por elas ou por pessoas que nos servem, mas a gente não é assim com uma pessoa muito grande, muito forte ou muito poderosa. Então a gente é bem sem vergonha, bem covarde. Se impor com quem é mais fraco é covardia. A gente deve ser gentil e cordato com todos, inclusive com aqueles que falharam no serviço público com a gente, numa venda. A gente deve buscar sempre a resolução por meios pacíficos. Quando não é possível, a gente recorre aos meios jurídicos, mas não à justiça com as próprias mãos. Isto nós não temos autoridade. E do capítulo 3, os versículos 6, 7 a 8, eu quero destacar, dessa forma também fazer um fechamento, porque o texto nos diz: Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Este ensinamento é verdadeiro. Palavras muito bem ditas, muito bem pensadas e escritas, e com esse selo, isto é verdadeiro. Podemos e devemos confiar e a nossa vida será diferente. E como uma boa carta, a gente encerra dizendo: e um abraço, fiquem em paz, Vera. O Paulo também faz isso. Ele diz: que a graça de Deus seja com todos vocês. Uma palavra de bênção. Nós usamos muito a palavra de bênção quando nós terminamos os nossos cultos, quando nós enviamos a comunidade, as pessoas, para o retorno à sua vida comunitária, social, seu trabalho, sua família. Nós os enviamos com bênção. Este texto é uma carta e ela encerra com uma bênção, então. Ele encerra dizendo: e todos os que estão comigo mandam saudações a vocês. Dê saudações aos nossos amigos na fé. E daí ele deseja a bênção. É assim também que a gente encerra cartas quando as escreve, né? Escreve, às vezes até em redes sociais e tal. Transmita o meu abraço ao fulano, transmita não sei o que, meu abraço pesaroso, de sentimentos, de pêsames. É isso então. A carta de Paulo a Tito encerrada, que ela possa ficar em nossos corações, em nossas vidas, nos ensinando, nos orientando, e que a gente possa atualizar ela para o nosso dia, para a nossa vida de fé, para a nossa vida de esperança. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu desejo que a graça de Deus seja com vocês. Amém.